Um jogador de futebol é expulso de campo por agredir outro do próprio time. Carlinhos Marechal e Edson se desentenderam e trocaram tapas. O baixinho Edson levou a pior. Foi expulso por agredir o companheiro de equipe. A prever o seguro do futuro. O presidente Fernando Collor pede o apoio de deputados e senadores para enfrentar as dificuldades do país. O presidente mandou hoje ao Congresso na reabertura dos trabalhos deste ano. O ritual dos canhões anuncia. O Congresso Nacional voltou ao trabalho. Começa o desafio, a demonstração de força, principalmente para o governo. Por isso mesmo, o presidente Collor saudou o Congresso com um balanço das dificuldades para combater a inflação e o esforço que vem fazendo para estabilizar a economia. Na mensagem, o presidente Collor pediu coragem, responsabilidade e predomínio da razão às lideranças políticas. Acredito que vamos ter um primeiro semestre de uma movimentação intensiva, com apreciação de matérias polêmicas, a nível de Senado, sobretudo a lei de imprensa e a lei orgânica dos partidos políticos, e a Câmara também tem uma pauta, ao que eu sei, vai exigir a presença de deputados na apreciação de emendas constitucionais, e uma delas que tem suscitado maior interesse, que é a chamada modernização da economia. Por causa das eleições municipais em outubro, o calendário do Congresso está bem menor. E o esforço é exatamente para votar as prioridades o mais rápido possível. Entre os projetos importantes que precisam ser votados este ano estão a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a modernização dos portos, a reforma tributária e o decreto legislativo que pretende derrubar o decreto do governo que transfere para o ano que vem o pagamento dos 147% aos aposentados. Veja a seguir, emoção no velório e no enterro do ex-presidente Jânio Quadros em São Paulo. E o depoimento de políticos, amigos e colaboradores do ex-presidente. Deixa a saúde por conta da mil. Me diz por que não mudar para melhor do Brasil. Mude pra 1.231.000. E você, tudo a ver. Preso agora há pouco em Belo Horizonte, um dos chefes da quadrilha que roubou o Banco Central do Recife no maior assalto a banco do país. José Ribamar dos Santos foi cercado por 40 policiais numa casa comprada com o dinheiro do assalto. O adeus a Jânio Quadros. São Paulo se despede com emoção de um dos homens públicos mais marcantes na história do Estado. O corpo do ex-presidente Jânio Quadros foi velado durante todo o dia na Assembleia Legislativa. Ainda era madrugada quando o corpo do ex-presidente foi trazido para a Assembleia Legislativa. Pouca gente estava nessa hora no velório. Funcionários da Assembleia aproveitaram para se aproximar e ver Jânio de perto pela última vez. A batida filha, Dirce Tutu Quadros, acompanhava tudo. Junto dela, os filhos mais jovens. Eu espero que ninguém passe fisicamente, emocionalmente, pelo que a nossa família passou. Inclusive o sofrimento da esperança, né? Cada vez que ele demonstrava uma pequena melhora, isso era um sofrimento muito grande para todos nós. Políticos que foram janistas até a última hora e muitos outros que fizeram oposição ao ex-presidente foram ao velório e falaram com respeito de Jânio Quadros. Talvez seja, na história republicana, o presidente que tenha tido uma vida mais dramática e que, ao mesmo tempo, tenha vivido profundamente, sempre num clima de tragédia. Uma pessoa humana e um político de altíssima sensibilidade. Se ele acertou, se ele errou, é a história quem vai dizer. Antigos e fiéis eleitores choraram e fizeram discursos inflamados à frente do caixão. Deixou saudades, deixou amigos. Fui sempre um admirador do jeito que ele governava. A maior qualidade dele é ser honesto, que ele era honesto. Além da honestidade, eu acho um dos políticos mais inteligentes. O presidente Fernando Collor veio de Brasília especialmente para o velório e foi recebido com aplausos. Ele não quis fazer comentários sobre o político Jânio Quadros. Curta a declaração, presidente, por favor. Às 4h30 da tarde, o corpo de Jânio Quadros começou a deixar a Assembleia Legislativa de São Paulo para seguir para o Cemitério da Paz. Foi o momento em que os janistas puderam demonstrar todo o apreço que têm pelo ex-presidente.
enterro, mais emoção. Os velhos eleitores choravam a perda do ex-presidente. Depois de 16 horas de velório, o corpo do ex-presidente Jânio Quadros saiu da Assembleia Legislativa debaixo de muitos aplausos. O caixão com a bandeira brasileira foi colocado num caminhão do Corpo de Bombeiros. Escoltado por dezenas de carros, o cortejo percorreu o caminho que o ex-presidente costumava fazer do trabalho para casa quando ele ocupou o último cargo público, prefeito de São Paulo. Pouco depois das 5 da tarde, o corpo do ex-presidente Jânio Quadros chegou ao Cemitério da Paz, na zona sul da cidade. Ele foi recebido com honras militares. Os familiares mais íntimos e autoridades do Estado acompanharam o cortejo. Em meio a um pequeno tumulto, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, abençoou o corpo e foi enterrado, em seguida, numa cerimônia simples e emocionante. Não votarei mais a ninguém, lhe prometo, Sr. Jânio Quadros. Nunca mais. Sempre votei, sempre lutei pelo senhor. Na saída do cemitério, a multidão que acompanhou o enterro do ex-presidente Jânio Quadros aplaudiu demoradamente o ex-presidente José Sarney. O Congresso Nacional foi a casa onde o ex-presidente Jânio Quadros enfrentou grandes dificuldades nos meses em que ocupou a presidência da República. Mas a personalidade de Jânio também deixou marcas entre os políticos. Viveu marcado pela polêmica e esta imagem que deixa cercado do respeito de todos nós. Foi uma marca importante na história política do país. Eu distingo o administrador e aprovo e elogio. Foi indiscutivelmente o maior prefeito que São Paulo já teve. O melhor dos nossos governadores. E durante os 7 meses de seu governo na presidência da República, um exemplo que há de vingar na visão e na experiência brasileira. Seus propósitos de moralização da vida pública nacional estão cada vez mais permanentes, mais atuais. Sua passagem pela presidência da República, ainda que breve, deixou um marco muito significativo. A sua forma expedita e ágil de deliberar e os problemas que enfrentou. Problemas que, de alguma forma, se marcaram pelo deficiente relacionamento com o Congresso Nacional. Na glória ou na derrota, Jânio Quadros foi arrebatador e inimitável. Nas entrevistas, discursos ou nos famosos bilhetinhos, ele voltava aos tempos de austero professor e muitas vezes fazia do país uma imensa sala de aula tratando a todos como alunos. Inflamado e desconcertante, sua arma era a língua portuguesa, onde ele garimpava expressões rebuscadas e construções surpreendentes. Frases que ficam como emblema de um dos maiores mitos da história política brasileira. Sobre o socialismo. O Brasil tem que ser conquistado pelos empresários e só depois socializado. Agora seria socializar a miséria. Ao recusar um convite para ir ao zoológico. Cá fora também não faltam os crocodilos lacrimejantes, hienas risonhas, as piranhas vorazes, para não falar dos amigos ursos. Durante uma greve de médicos, já autorizei substituir rapidamente os médicos residentes que foram demitidos. Farão greve na rua agora. Um dos famosos bilhetinhos. Quero ver as ruas limpas de tal forma que possa comer um ovo fritado no asfalto. No dia 25 de agosto de 61. Vou renunciar. Ainda tenho espírito de mestre-escola. Não sei governar sem autoridade. No dia seguinte, a renúncia. O povo. Onde está o povo que não se levanta? O ex-presidente Jânio Quadros negava com veemência que tivesse pronunciado a famosa frase filo porque quilo ao justificar a renúncia. E, como exigente professor que era, explicava. O que eu disse foi filo porque quis. Boa noite. Boa noite.